Pera, não tem ninguém assistindo. Calma. Mas a pessoa aí, então? Chamou o link, não? Não. Temos uma pessoa assistida. 2. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos começar agora a nossa transmissão ao vivo do culto. Estamos aqui na minha casa. Você que já chegou, que já está conosco aí, convide outras pessoas para estarem conosco agora. Nós vamos fazer o culto, vamos orar, vamos cantar louvores e vamos ouvir a palavra. Está conosco nesta hora o presbítero Jefferson, é o nosso pastor do Royal Park, e ele vai dar a palavra daqui a pouco para a gente. Mas queria que você convidasse pessoas para estar conosco nesta noite. Tempos difíceis estamos vivendo, tempos de isolamento, mas é um tempo especial para a gente orar, ficar mais perto de Deus. Nós temos tempos de orar, de ler a palavra, estudar, e que esse tempo seja um tempo de aprendizado, seja um tempo de cura, de renovação do nosso cristianismo, né? Da fé que professamos, que nós possamos melhorar, e esse tempo seja um tempo de aprendizado, que seja uma escola. Saudade de reunir com meus irmãos na igreja. Hoje já faz 8 dias que nós não nos reunimos. Estamos aqui usando deste meio de comunicação, transmitindo o culto, né? Certamente, se o apóstolo Paulo tivesse um recurso desses, ele teria feito muito mais do que o que ele fez, né? Ele escrevia para as igrejas, a mensagem dele demorava dias para chegar, né? Hoje a nossa mensagem pode chegar em tempo real, em tempo simultâneo, e glória a Deus. Nayane, já tem algumas pessoas, 12 pessoas estão com a gente já. Bia te mandou boa noite, não sei quem é. Posso ver. Boa noite, Bia. Vamos lá. Nós vamos cantar um louvor antes da oração, Thales. E depois nós vamos orar, e o Jefferson, pastor Jefferson, nosso dirigente do Royal Park, nossas igrejas do Royal Park. Bem-vindo aos irmãos das nossas igrejas aqui do Campo Imigrantes. Imigrantes, Royal Park, Marco Polo, Batistini, Pinheiros, Represa, Santa Rita. São nossas igrejas que compõem o Campo Imigrantes, 7 igrejas. Nossos amados dirigentes, presbítero Deco, presbítero Josiano, presbítero Walter, presbítero Aldeilson, presbítero Paulo, presbítero Jefferson, presbítero Milton, os dirigentes das nossas igrejas, todos os assessores, todos os presbíteros, outros presbíteros, as missionárias. Cumprimentamos toda a nossa liderança do campo. Glória a Deus. Antônio, vamos cantar louvando a Deus nesta hora, e daqui a pouco vamos orar. Vamos cantar então uma música antiga, que é nova, né? Bonita. Asaf Borba, Jesus em tua presença. Jesus em tua presença.
aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Não me separava, já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Volte a adorar e fazer teu nome grande. Glória a Deus. Tem outra música aí, conhecida, música de louvor. Glória a Deus. Não pode. Bem-vindo, meus irmãos que estão conosco. Fique aí conosco. Enquanto eu convido outras pessoas, nós vamos trazer a palavra daqui a pouco. O pastor Jefferson tem uma palavra muito boa para o nosso coração, para esse tempo. Glória a Deus. Cantemos a Deus. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças
que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que estão nos vendo. Estamos aqui na minha casa, estamos transmitindo culto ao vivo, diante desse tempo difícil que estamos vivendo. Precisamos buscar a Deus e estamos aqui para buscar o Senhor, certo, meus irmãos? Grato a Deus por cada pessoa que está nos acompanhando. E Deus abençoe todos vocês. Nós vamos orar agora, pedir a Deus que nos abençoe. E vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelo mundo, vamos orar por todas as pessoas que estão aí trabalhando para prover itens de primeira necessidade, para que não pare tudo, né? Especialmente os que trabalham na área da saúde e alimentação. Vamos orar nesta hora. Convido todos vocês a orar conosco. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós oramos ao Senhor nesta hora, Pai. Estamos aqui, ó Deus, humilhados diante de Ti para buscar Tua presença. Te agradecemos de antemão porque até aqui nos ajudou. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós de maneira especial. Quero te dizer obrigado a Deus pelos irmãos da Igreja Avivamento Bíblico do Campo Imigrantes. Agradeço ao Senhor pela liderança que o Senhor tem dado para trabalharmos, Deus, os presbíteros e toda a equipe das congregações. Cerca de 80 obreiros que o Senhor deu para que façamos a sua obra. Pai, eu estou grato pela vida desse pessoal, estes irmãos, os professores da escola dominical, os líderes de ministério, o ministério de louvor, ó Deus, os vocalistas, os tocadores, os assessores, ó Deus, os dirigentes que têm dado a vida, Deus, tem empreendido tempo para pastorear o seu povo. Obrigado, Senhor. Querido Deus, nós oramos ao Senhor nesta hora, pedindo que o Senhor tenha misericórdia do mundo. O mundo está em pânico, ó Deus. Um vírus quase parou o mundo todo, Pai. E nós estamos aqui clamando, pedindo a Ti que intervenha, ó Deus, em favor da humanidade. O Senhor deu a sua vida por nós. O Senhor deu a sua vida por nós, ó Pai. E nesta hora pedimos que o Senhor intervenha, Deus, faça este mal parar. Deus, em nome de Jesus Cristo, faça esse mal sumir do Brasil. Que este mal vá embora, Deus, do Brasil e do mundo. Ó. Que este vírus seja sufocado. Sim, meu Deus, seja extinto, seja banido, ó Deus, de atuar causando mal à humanidade. Abençoe todas as pessoas que foram infectadas, Pai, que elas sejam saradas. Oramos a Ti, ó Deus, nesta hora pelo prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando e sua esposa, que eles foram atingidos por este mal, mas o Senhor certamente cuidará de maneira especial do nosso administrador municipal desta cidade, ó Deus, com mais de 900 mil habitantes. Filho, ó Deus, que administra essa cidade. Abençoai, Senhor, sua família, sua esposa, seus filhos. Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, o governo federal com a sua equipe. Que o Senhor abençoe, ó Deus. Estamos aqui porque a sua palavra diz que nós devemos orar pelos que estão investidos de autoridade, olhando para a sua palavra, como diz a Timóteo e como diz em Romanos 13, ó Deus, que nós devemos estar sujeitos às autoridades. Pedimos que o Senhor abençoe o nosso presidente, com toda a sua equipe de ministros, ó Deus. Oramos pelos governadores estaduais e por todos os prefeitos, ó Deus, desta nação. Deus, que o Senhor abençoe, ó Deus, todos os gestores públicos que tenham sabedoria para agir neste momento, especialmente, ó Deus, para administrar os recursos, que os recursos sejam direcionados, ó Deus, para amenizar este mal. Ó Deus, pedimos que o Senhor abençoe os caminhoneiros que estão abastecendo os hospitais, abastecendo os mercados, ó Deus, os sacolões. Que o Senhor abençoe essa gente, ó Deus, que está aí exposto a este mal, meu Pai. Que o Senhor guarde todos os caminhoneiros
que estão transportando alimentos e que estão transportando itens de primeira necessidade. Abençoe, ó Deus, as empresas que neste momento estão direcionando a fábrica para fazer respiradores. Que o Senhor abençoe, ó Deus, que haja aparelho suficiente, ó Deus, para cobrir a demanda deste tempo difícil, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor abençoe e que pessoas de posses, ó Deus, possam se apresentar para fazer doações generosas para os hospitais, para as prefeituras, os governos, para que este mal seja amenizado, ó Deus. Eu sei que se nós nos juntarmos, se todos, ó Deus, se juntar para combater este mal não causará tanto mal à nossa nação. Abençoai, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Abençoe os médicos, ó Pai, os enfermeiros. Abençoe os limpadores dos hospitais, ó Deus, que estão tão expostos, ó Deus. Ontem eu estive num hospital e vi, ó Deus, os limpadores ali tão preocupados, meu Deus, com este mal que pode atingi-los, porque eles estão muito expostos, ó Deus. Peço que o Senhor abençoe a recepção do hospital, os vigilantes, ó Deus, que trabalham e têm bastante contato com o povo, que faz controle de acesso dos prédios, ó Deus, que o Senhor abençoe esse povo, essa gente. Abençoe a guarda municipal, abençoe a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal. Meu Deus, abençoe todas as pessoas que estão expostas, ó Deus, que não podem parar, porque estão provendo segurança, estão provendo cuidado. Sim, meu Deus, estão atendendo. Que o Senhor abençoe, meu Pai, cada pessoa que nesta hora, ó Deus, tem dado a mão. Oro pelos pastores, ó Deus, que os pastores possam dar assistência espiritual, meu Deus, ao teu povo. Que o Senhor guarde o teu povo, ó Deus, neste tempo. Que o teu povo se levantem para orar, meu Deus, para clamar ao Senhor por socorro nesta hora, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, entrego em tuas mãos todo o povo do Campo Imigrantes, todos os nossos dirigentes, e entrego em tuas mãos todos os governantes desta nação. Que o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós oramos ao Senhor e pedimos que a tua bênção seja sobre nossa nação. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós vamos ouvir a palavra. Está conosco nesta hora o nosso dirigente do Royal Park, Jefferson. Glória a Deus. Jefferson, bom que você está aqui, Jefferson. Amém, pastor. A palavra está com você. Glória a Deus. Só os irmãos com a paz do Senhor, os irmãos que estão me ouvindo nesse momento, os irmãos que vão me ouvir em algum momento, em outro horário. Motivo de alegria estar aqui, irmãos, para ministrar essa palavra. Confesso que não sou nenhum teólogo, tenho palavras simples e vou procurar ser o mais objetivo possível nessa palavra, para que os irmãos entendam aquilo que Deus ele tem para nós, aquilo que Deus quer de nós, nesse momento de dificuldade a qual nós estamos passando. Eu quero ler uma palavra aqui, ler um texto, Neemias, no capítulo 1. Se os irmãos que quiserem abrir e acompanhar, Neemias capítulo 1, eu vou ler aqui do versículo 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram e os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram do cativeiro, estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. E
jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os seus mandamentos, que os teus atentos aos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti de dia e de noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, e não temos obedecido os mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje esteja o teu servo, faça com que hoje o teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Irmãos, aqui é um texto, acredito eu, conhecido dos irmãos. Eu acredito que todos já ouviram falar de Neemias. E aqui é um contexto ao qual Neemias ele recebe uma notícia a respeito de Jerusalém. Na verdade, ele pergunta, a Anani, que volta ali de Jerusalém, e ele recebe a notícia do estado que se encontrava em Jerusalém. Para nós entendermos um pouco aqui, eu quero rapidamente, sem tomar muito tempo aqui, para nós entendermos o contexto ao qual Neemias ele se encontrava. Vale a pena lembrar que o livro de Neemias é um livro que foi escrito pós-cativeiro, A história que conta aqui é pós-cativeiro. E vale a pena lembrar aqui também que o cativeiro durou 70 anos. E o povo de Israel foi voltando aos poucos, A primeira leva foi com Zorobabel para a reconstrução do templo. Depois vieram um pouco com Esdras. E aqui nesse contexto, a terceira leva com Neemias, que foi responsável ali pela reconstrução dos muros e, na verdade, ali, para trazer novamente, posso dizer assim, a glória de Jerusalém, ali, que ele restabelece todo o povo ali de volta à cidade, E o contexto ao qual Neemias ele recebe essa notícia, a gente observa que é um contexto triste. Anani diz que a cidade estava destruída, o povo, como diz a palavra aqui para nós, a minha versão da Bíblia é NVI, o texto nos diz que o povo estava em grande humilhação, no versículo 3, grande humilhação e sofrimento. O povo sem dinheiro para reconstruir a cidade, reconstruir os muros. Um povo estava abandonado, muro destruído, as portas queimadas a fogo. E Neemias ele recebe essa notícia nesse contexto de destruição, de desprezo, de desamparo. Essa mensagem, irmãos, eu coloquei um título nessa mensagem: as características da igreja intercessora. Nós vamos aprender aqui com Neemias algumas características da intercessão e da igreja que deve interceder. Nós somos a igreja de Cristo. Você que está me ouvindo aí, você tem essa responsabilidade de interceder e talvez você já orou por alguém, é bem provável isso. Então em algum momento você já fez um papel de intercessor
Nós vamos observar essas características na vida de Neemias aqui. E a primeira característica aqui, irmãos, que nós podemos observar é que a igreja ela precisa estar desperta, ela precisa estar acordada ao que acontece com o mundo. Não estou falando simplesmente dessas notícias que têm surgido com relação ao coronavírus, mas antes mesmo de surgir o coronavírus, né, antes de surgir essa situação a qual nós estamos enfrentando, a igreja precisa estar acordada, a igreja precisa estar despertada. Neemias aqui, ele faz uma pergunta a Anani, ele queria saber o que estava acontecendo, ele queria estar a par da situação. E a palavra de Deus nos mostra, irmãos, nos chama a atenção ali em Efésios, que para nós despertarmos aquele que está dormindo, acordar. E uma característica da igreja de Cristo, irmãos, é uma igreja que tem que estar vigilante, tem que estar atenta ao que está acontecendo. E infelizmente a igreja de Cristo, ela está dormindo. A igreja de Cristo está vivendo na terra como se fosse ficar na terra, como se Cristo não fosse voltar. Não quero dar ênfase a essa situação de agora, porque na verdade a igreja já está dormindo antes do que desses acontecidos. Não vou falar aqui que foi Deus que permitiu o vírus ou não, isso aí não cabe a mim dizer. Mas esse é o momento, irmãos, da igreja orar mais do que nunca, pelo Brasil e pelo mundo. Não só pela questão da enfermidade do coronavírus, mas pelo que pode acontecer depois, né? E eu posso dizer para os irmãos que a minha preocupação maior é com relação às finanças do Brasil. Não só do Brasil, mas a nível mundial, porque o coronavírus ele vai passar, você pode ter certeza disso. Mas depois, o que vai acontecer pode ser pior. Então, nós temos que orar, igreja, nós temos que estar acordados. E Neemias, quando ele recebe, ele se interessa pela situação de Jerusalém. A igreja de Cristo tem que se interessar, irmãos, pelas pessoas, pela situação do mundo. Mas para que isso, presbítero Jefferson? Para orarmos, para fazer o seu papel de igreja, para interceder, né? Então a igreja precisa estar despertada. Então a primeira característica de uma igreja que intercede é estar despertada. A segunda característica aqui, irmãos, que nós podemos observar é que Neemias ele se compromete com a situação, né? Eu quero citar uma frase aqui que não é minha, tá? E eu gosto de honrar as fontes, tá? Então essa frase é do pastor Hernandes Dias Lopes, tá? Essa frase ela diz assim: o conhecimento que você tem te torna responsável. Neemias, quando ele recebe a notícia do conhecimento daquela situação, ele se tornou responsável por aquela situação. Nós, como igreja, estamos recebendo essa notícia e nós, como igreja, nos tornamos responsáveis pela situação a qual se encontra, principalmente o nosso país. Eu vou chegar daqui a pouco a um texto e os irmãos vão entender melhor o que eu estou dizendo. Então, Neemias aqui, ele se compromete com aquela situação. E nós entramos aqui na segunda característica da igreja que intercede. A igreja que intercede, ela se coloca no lugar dos outros. Irmãos, a igreja, infelizmente, ela se deixou se levar por situações, por outros objetivos, e deixou de ser uma igreja que se coloca no lugar das pessoas. Deixou de ser uma igreja que se coloca no lugar do outro, no lugar do próximo. Talvez a igreja ela tenha abandonado um dos mandamentos, né, de Jesus, onde Jesus nos deixa ali, amar a Deus acima de todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. E esse amor ao próximo, ele ficou para trás, irmãos. A igreja ela não ama mais como deveria amar. A igreja ela pensa em si mesma, ali naquele grupo fechado, pastores pensam ali naquele grupo, ou pensam ali na sua igreja. Eu quero dizer para você, pastor, que está me ouvindo aqui nessa noite, a igreja não é sua, a igreja é de Cristo. E Jesus Cristo ele vai voltar para prestar conta com você. Vai prestar conta. E nós temos que cuidar, nós como pastores temos que cuidar do rebanho que é de Deus, que é do Senhor. E temos que nos colocar no lugar dos outros, que é essa segunda característica da igreja. Observe que Neemias, irmãos, quando ele recebe a notícia, e eu quero que você leia comigo, no versículo 4, quando ele recebe aquela notícia de desastre com relação a Jerusalém, a situação de Jerusalém, versículo 4 ele diz assim: ouvi estas coisas e sentei-me e chorei. Algumas versões dizem lamentei. Passei
dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então preste atenção aqui, irmãos, que quando Neemias ele recebe essa notícia, ele se compromete com aquela situação e ele começa a orar, ele começa a se lamentar, ele começa a sentir a dor daquele povo que estava lá. Vale a pena nós ressaltarmos aqui que é bem provável que Neemias não nasceu em Jerusalém, né? Entre cativeiro e essa situação, esse contexto de Neemias, tem aí mais ou menos 142 anos. Então é bem provável que Neemias não nasceu em Jerusalém. Neemias provavelmente nunca esteve em Jerusalém, não conhecia o povo que estava lá em Jerusalém em sofrimento. Neemias estava a 1.500 quilômetros de distância de Jerusalém. Mas quando Neemias ele recebe a notícia, a palavra de Deus mostra que ele senta. O texto não diz onde ele se sentou, mas eu fico imaginando Neemias conversando com Anani em pé em algum determinado lugar, e quando ele recebe aquela notícia, ele se senta ali no chão mesmo e começa a chorar, começa a se lamentar. Ele começa a sentir a dor daquelas pessoas que estavam abandonadas. O texto diz que estavam em grande sofrimento e humilhação. Neemias ele se colocou no lugar daquelas pessoas. E esse é o papel, irmãos, da igreja. Se colocar no lugar das pessoas. Uma das características da igreja que intercede. Você que está me ouvindo aí desse lado, nós precisamos nos colocar no lugar dos outros. Precisamos interceder, precisamos orar. Agora, irmãos, mais do que nunca, precisamos orar. E eu vou dizer para você que está me ouvindo, você não tem desculpa agora para não orar, porque você está em casa, né? Então você precisa orar. Você tem a oportunidade de orar. E Deus está te dando essa oportunidade de orar, de interceder. Interceda, ore, irmãos. Ore. Faça o papel de igreja. E essa é uma das características que a igreja ela tem deixado de fazer. De se colocar no lugar dos outros, daquele que tem sofrido, daquele que precisa de amparo, de ajuda. Né? Nas mais diversas áreas aí, né, do ser humano, tanto espiritual como material, físico. Nós precisamos, como igreja, nos colocar no lugar do próximo. Terceira característica, irmãos, a qual eu observo aqui junto com você, no versículo 5, na parte A, se você quiser acompanhar comigo, ele diz assim: então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível. Vou repetir, Deus dos céus, Deus grande e temível. Terceira característica, irmãos, da igreja intercessora, ela reconhece a soberania de Deus sobre si. Irmãos, quando eu olho para o quadro da igreja hoje, eu digo isso porque eu sou pastor, eu dirijo uma igreja. Não só na minha igreja, mas isso no quadro geral da igreja, a nível Brasil ou nível mundial, posso dizer assim. Pensa em algo que a igreja deixou de fazer. É de respeitar Deus pelo que Ele é. E quando eu olho a oração de Neemias, o início da oração de Neemias, irmãos, não é pedindo nada para o Senhor. Presta atenção que Neemias não está pedindo nada. Ele entra na presença de Deus, orando, reconhecendo a grandeza de Deus. Ele diz, Deus grande e temível. Senhor. Presta atenção, igreja. Hoje, quando eu olho para a igreja, até mesmo os louvores de hoje, são louvores românticos, mas que não engrandecem a Deus pelo aquilo que Ele é. E a igreja tem sido levada por essa onda. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Deus é um Deus que está perto, sim, um Deus que mora em nós. Mas antes de você entender que Deus ele mora em você, você precisa entender que nosso Deus é grandioso, que nosso Deus é tremendo. Como diz o texto, nosso Deus ele é terrível. Terrível não no sentido de ser ruim, mas sim de ter o poder, irmãos, de fazer aquilo que Ele quer. A palavra de Deus diz que quem dá o ar para nós respirarmos é esse Deus. E se Deus quisesse, irmãos, acabar com tudo, Ele tirava simplesmente o nosso ar. É um Deus poderoso, irmãos, ao qual nós servimos. Um Deus que faz coisas extraordinárias. Um Deus, como diz a palavra, que tem a terra por escabelo dos seus pés, ou seja, por apoio dos seus pés. Então você consegue entender a dimensão de quem é esse Deus a qual nós servimos. E nós precisamos respeitá-lo como tal. Deus é um Deus de amor, sim. Não só o Deus de amor, Deus é o próprio amor. Mas nós temos que entender, irmãos, aonde Deus está e aonde nós estamos. Então uma característica da oração, irmãos, aqui de uma igreja que intercede
ela reconhece quem é Deus. A igreja tem perdido o temor com relação a Deus. E quando eu olho para o quadro da igreja hoje, eu observo, infelizmente, igrejas que se corromperam. Pastores que deixaram de temer a Deus, que quando pregam, infelizmente, pregam aquilo que não devem, ou falam besteiras, né? Não que eu nunca tenha falado nada, mas distorce de fato a palavra para o seu bem prazer. Fazem da igreja negócio, mas por que fazem isso? Porque deixou de temer ao Senhor. Deixou de respeitar a Deus. Esquecendo-se de que Deus, Ele tem o poder da vida e da morte em suas mãos. Ele tem o poder de fazer morto ressuscitar, mas Ele tem também o poder de fazer descer a sepultura. Um Deus grande, temível, que tem poder, todo o poder. E Neemias aqui, ele reconhece essa grandeza de Deus. Note que ele não começa pedindo nada, ele está se colocando no seu lugar. Irmãos, nós não somos nada, irmãos. Nós precisamos entender. Deus continua sendo um Deus sem nós. Mas nós sendo sem Deus, isso é uma frase que muitos falam, mas poucos vivem. Então, a outra característica, a terceira característica, é reconhecer a soberania de Deus. A quinta característica, irmãos, de uma igreja que intercede, é a insistência na oração. Acompanhe comigo na sua Bíblia. É a insistência na oração. No capítulo 1, versículo 5, ele continua a observação que eu quero fazer aqui. A gente observa que Neemias ele recebe a notícia no mês de Quisleu e ele vai à presença do rei no mês de Nissan. Isso dá mais ou menos 4 meses de diferença. Então, meu irmão, nós voltamos aqui. Amém? Que deu uma caída na internet. Voltando aqui. Nós estamos falando da insistência da oração. Neemias para Deus, estou orando ao Senhor, escuta a oração do teu servo que te faço de dia e de noite. Insiste, meu irmão, em orar. Não desista. Deus ele está ouvindo o nosso clamor. Deus está ouvindo a sua oração. Mas observe que a oração de Neemias ele não começa, volto a repetir, que ele não começa pedindo, ele começa engrandecendo. Então Deus ele ouve uma oração correta, a oração certa que nós fazemos diante do Senhor. Então insista na oração. Creia que Deus está te ouvindo, creia que Deus está ouvindo o seu clamor diante dessa situação. Naquilo que você tem pedido ao Senhor. Insista. Neemias ele insistiu. Uma característica da igreja que intercede. Ela insiste. Quando ela intercede, quando ela ora. E eu quero ressaltar aqui que interceder é orar por alguém ou por algo. Por alguém que está passando uma situação, por uma situação adversa, que está, por exemplo, essa do nosso país. Então a igreja intercede por essa situação. Então nós, como uma igreja que intercede, nós temos que insistir nessa intercessão, para que Deus intervenha nessa situação. Agora a sexta característica aqui que eu quero falar aos irmãos, é essa aonde Deus falou grandemente comigo, né? Não que as outras não tenham falado. No versículo 6, ele diz assim para nós, acompanha comigo. Na parte B do versículo 6. Quando ele diz que o Senhor está orando, para Deus ouvir a oração dele que ele faz de dia e de noite, na parte B ele diz assim: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo, algumas versões dizem a casa do meu pai, temos pecado. Agimos, versículo 7, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste a teu servo Moisés. Irmãos, aqui nós chegamos no ponto, talvez o ápice da mensagem. Eu quero dizer para você que não existe oração respondida se não há reconhecimento de pecados. Neemias aqui, ele reconhece o pecado e é interessante, como eu disse aqui anteriormente, Neemias, é bem provável que ele nasceu no cativeiro. E note aqui que ele não estava lá atrás, né,
Quando o povo pecou, quando o povo foi levado cativo, Neemias não estava lá, mas o texto diz assim: nós pecamos. Sim, eu e meu povo, a casa do meu pai, pecamos. Presta atenção que ele se coloca em primeiro. Ele reconhece a condição de pecado, e é importante você entender isso aqui, que ele não só reconhece a condição de pecador ou do pecado que foi cometido, mas ele confessa qual foi o pecado. Neemias, ele não esconde de Deus. É lógico que a gente não pode esconder nada de Deus, mas ele confessa, ele diz: nós nos corrompemos. Versículo 7, ele diz: agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não te obedecemos. Irmãos, não adianta a gente querer esconder de Deus aquilo que nós temos feito. Deus que está me ouvindo agora, infelizmente, irmãos, a igreja do nosso século, infelizmente, é uma igreja que se corrompeu. E Deus falou fortemente comigo, irmãos, nesse contexto aqui. É uma igreja que se deixou se levar pelo materialismo, é uma igreja materialista, uma igreja que não pensa mais no próximo, como já falamos anteriormente. É uma igreja que tem deixado de obedecer às ordenanças, os mandamentos do Senhor. Uma igreja que se corrompeu. E eu quero falar aqui a pastores, talvez eu não... mas Deus manda dizer essa palavra aqui. Eu não sei onde essa palavra vai chegar, irmãos, eu não sei. Mas eu quero dizer pastores aqui. É tempo de voltar ao princípio. É tempo de voltar ao ideal da igreja. E eu digo para os irmãos, nós podemos fazer isso. A partir do momento que nós reconhecemos o nosso pecado diante do Senhor. A partir do momento que você, líder, bater no peito e falar: eu errei, eu preciso me consertar, eu preciso voltar. É forte, irmãos, essa palavra, mas é uma verdadeira, uma palavra onde Deus, Ele quer, irmãos. Ele quer que a sua igreja volte a ser igreja. Infelizmente, irmãos, a igreja de Cristo não é mais igreja. Me remete, irmãos, ao Apocalipse, a igreja de Laodiceia, uma igreja materialista, que perdeu o sentido, a essência do que é ser igreja. Perdeu. Negócio que faz da igreja negócio, que mentem. E isso vem corrompendo o evangelho, vem corrompendo o cristianismo, vem corrompendo a palavra, como diz o texto. Nós nos corrompemos. Nos corrompemos. E é tempo, irmãos, de voltar. Deus está nos dando uma oportunidade nessa noite, nesse momento, nessa situação a qual nós estamos passando, de voltar. Voltar. Você que está me ouvindo aí, é tempo de voltar ao princípio. Eu não estou falando de pessoas que se desviaram ao Senhor simplesmente, não. Estou falando de pessoas que estão na igreja, a igreja de Cristo, que era para ser igreja. Como Jesus diz, sal da terra e luz do mundo. Não, irmãos, nós deixamos de ser esse sal, nós deixamos de ser essa luz. Deixamos, irmãos. E deixamos nos corromper. Mateus capítulo 7, eu quero ler aqui. Daqui a pouco nós voltamos para Neemias. Mateus capítulo 7, versículo 21. Presta atenção no que ele diz aqui, ó. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos no teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos milagres? Então eu direi abertamente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Algumas versões dizem que praticam a iniquidade. Presta atenção aqui, irmão, nessas palavras são palavras do próprio Jesus Cristo. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Eu vou dizer aqui, né, o meu povo ali, meu povo que eu digo, né, como pastor da igreja, como já disse. A igreja aqui do Campo Imigrantes, da Avamento do Campo Imigrantes, já me ouviu falar muito sobre isso.
Já há muito tempo eu prego sobre isso. Jesus está dizendo aqui para mim e para você que não é um cargo da sua igreja, pastor, você não vai para o céu porque você é o pastor. Você não vai para o céu líder porque você é um líder, porque você faz algo na igreja. O texto diz, Senhor, no teu nome, no expulsamos, no profetizamos, Senhor, no teu nome eu preguei, Senhor, no teu nome eu dirigi uma congregação, Senhor, no teu nome eu toquei, Senhor, no teu nome eu ensinei, eu cantava, Senhor. Claramente, o texto diz aqui, ó, então lhes direi claramente, nunca eu vos conheci. O que Jesus está dizendo para nós, irmãos? Aproveitando esse contexto, o que Deus quer de nós, irmãos, o que Deus quer da sua igreja, é um relacionamento. Relacionamento, irmãos. O que vai me levar para o céu, pastor? É o relacionamento que eu tenho com Jesus como Senhor e Salvador. Relacionamento com Ele. E o pecado, irmãos, não pode fazer parte desse relacionamento. A corrupção não pode fazer parte desse relacionamento, porque isso te afasta de Deus. Jesus diz, eu nunca vos conheci. Ou seja, eu só conheço aquele que está perto, aquele que eu tenho diálogo, aquele que eu tenho relacionamento. E Deus nos chama a este relacionamento, irmãos. Infelizmente, a igreja do nosso século é uma igreja que não conhece a Deus, por isso que não respeita a Deus, não teme a Deus, como nós falamos anteriormente. Não ora como deveria, não se porta diante de Deus como deveria. Por quê? Porque não conhece Deus. E eu quero dizer aos irmãos que isso parte muito mais da liderança, irmão, do que dos próprios membros. Porque se nós não conseguimos enxergar os pastores, um dos grandes pastores que nós temos, não conseguimos enxergar esse relacionamento, como que eu vou atrás de um relacionamento? Como que eu vou conhecer a Deus? E Deus nos chama, irmãos, a um relacionamento com Ele. Um relacionamento de intimidade. Vida de oração, irmãos. O texto diz que Neemias se prostrou ali a orar, se propôs a orar e a buscar o Senhor. E uma coisa que é interessante, irmãos, nesse texto, como eu já disse, Neemias não veio de Jerusalém, Neemias nunca esteve em Jerusalém, Neemias ele nasceu na Babilônia, ali no cativeiro. Mas Neemias, irmãos, isso é claro, fica claro que Neemias, ele conhecia Deus. Mas como o senhor sabe disso, pastor? Porque provavelmente ele foi ensinado pelos seus pais ou por alguém. Isso fica claro por quê? Porque quando ele recebe a notícia, ele vai jejuar, ele vai orar, e quando ele entra na presença de Deus, ele entra na presença de Deus reconhecendo quem Deus é, ou seja, eu só sei quem é alguém porque eu conheço. Porque eu conheço. Uma oração de relacionamento. Por que Deus ouve a oração de Neemias? Porque Neemias tinha um relacionamento com Deus. Por que Deus usa Moisés? Porque Moisés tinha relacionamento com Deus. Por que Deus usou os apóstolos para fazer grandes coisas? Porque eram homens que tiveram relacionamento com Deus, vida de oração, leitura da palavra. E grandes homens da história após apóstolos, homens que Deus levantou para fazer movimentos, grandes avivamentos na história da igreja. Quem estudou a história da igreja sabe o que eu estou dizendo. Eram homens que se propuseram a orar, a buscar ao Senhor, a buscar a presença de Deus. Vida com Deus, irmãos. Relacionamento. Deus não vai buscar uma igreja que Ele não conhece. Eu quero ler um outro texto aqui. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, um texto conhecidíssimo, irmãos. Até tema de campanhas. Muitas vezes a gente conhece demais, mas não, e pratica de menos. Eu quero ler com você esse texto. 2 Crônicas 7, 14, ele diz assim. Estou finalizando a mensagem já. Ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, presta atenção, irmãos, nisso aqui, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra.
Eu quero que você analise esse texto comigo. Deus está dizendo para Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Qual é o povo, irmãos, que está na terra hoje, que é povo de Deus, que chama pelo nome de Deus, que diz que é povo de Deus, que diz que é filho de Deus? É nós, a igreja. Então Deus está falando para nós, para mim e para você, para a igreja. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, nós como igreja, o que ele diz para nós aqui? Primeiro, se humilhar. Segundo, orar. Terceiro, buscar a face de Deus. Quarto, se convertermos dos seus maus caminhos. Se humilhar, irmãos. Nós precisamos entrar na presença de Deus em humilhação, irmãos. Nós precisamos reconhecer que sem Deus nós somos nada. Ei, pastor, entenda você aqui, ó, que está me ouvindo. Igreja, entenda o que eu estou dizendo aqui. Lembra lá da oração de Neemias? Reconhecer a soberania de Deus, a grandeza de Deus. Deus é grande, irmãos, e nós não somos nada diante dele. E sem ele nós não somos nada. Nos humilhar, irmãos. Nós precisamos pôr a cara no pó. Nesse tempo, reconhecer o nosso pecado, como diz o texto de Neemias, como eu falei anteriormente. Buscar o Senhor em oração. E note aqui, irmãos, que ele fala aqui que a oração, irmãos, é buscar a face de Deus. Sabe o que quer dizer essa expressão? Buscar a face de Deus, irmãos? É querer conhecer a Deus. Ver ao Senhor. Não é que nós vamos ver Deus em sua pessoa, mas é querer conhecer esse Deus, querer estar perto desse Deus. Não é buscar somente as bênçãos de Deus. Não estou dizendo que Deus não nos abençoa. Deus é um grande Deus tremendo. Deus é um Deus que faz milagres, cura a enfermidade. É um Deus, sim, que abençoa. Mas Deus, ele quer um relacionamento, buscar a face em humilhação, a cara no pó, buscando a face da presença de Deus. Aí ele diz para nós, se converter dos seus maus caminhos. Irmãos, nós precisamos, vou voltar a dizer mais uma vez, precisamos nos arrepender. Bater no peito e falar para Deus, eu pequei, Senhor, eu estou sendo corrupto, Senhor, eu fiz isso. Se converter dos seus maus caminhos. O que Deus diz para nós? Quando a igreja, nós estamos falando da igreja, quando a igreja reconhecer isso, quando a igreja fizer isso, quando a igreja praticar isso, o que, pastor? Humilhação, buscar a face de Deus, se converter dos seus maus caminhos, o que está dizendo? Então eu ouvirei dos céus. Deus vai escutar, irmãos, a nossa oração, a oração da igreja. E o que Deus vai fazer? Ele vai perdoar os nossos pecados. Isso é extraordinário, porque sem perdão de pecados não há salvação. Vai perdoar os nossos pecados. Agora olha só o que ele diz: curarei a sua terra. Algumas versões diz sararei a sua nação, ou curarei a sua nação. O que Deus está dizendo aqui, irmãos? Eu tenho certeza que você que está me ouvindo aí, você quer que o Brasil seja curado dessa pandemia, senhor? Tenho certeza que você quer. Não só dessa situação, mas como das situações anteriores. É que essa situação está evidente. Mas poderia falar aqui de dengue, poderia falar de morte, poderia falar de acidentes, de roubo, de assassinatos, condição financeira do país. Eu tenho certeza que você, como igreja, a igreja que intercede, como nós estamos falando aqui, quer que o país vá bem. Porque se o país for bem, vai ser bom para nós. E o texto nos diz aqui que quando a igreja, presta atenção aqui, a igreja se propuser a ser igreja, intercessora, e conhecendo seus pecados, se humilhando, Deus vai escutar dos céus e vai sarar a nossa nação, o nosso país. Eu ouso até dizer, irmãos, talvez alguém não vai gostar do que eu vou falar, mas não diante do coronavírus, mas a situação anterior ao nosso país e o que vai acontecer depois. O Brasil, irmãos, é o país que mais cresce cristão no mundo. É o país que mais cresce cristãos, e cristãos evangélicos, né? E quando eu olho para esse crescimento, eu fico preocupado, mas porque esse crescimento vai para onde? Um país onde tem o maior crescimento de cristãos não deveria ser um país, irmãos, abençoado por Deus? Não que não seja, mas não deveria estar em situação melhor.
Eu ouso dizer, irmãos, que o nosso país poderia estar muito melhor se a igreja fizesse seu papel de igreja. Acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Que nós, quando fizermos papel de igreja, Deus ele pode transformar a nossa nação. Não fez isso através de Neemias? Através de um homem, Deus restaurou uma nação inteira, um país, um povo, não foi? Agora imagine esses tantos milhares e milhares de cristãos que se dizem igreja, fizer como nós estamos dizendo nessa noite, como Deus está falando para nós nessa noite, nos ajuntarmos, nos humilharmos, voltarmos ao princípio, irmãos, de ser igreja, buscar a presença de Deus. O que Deus, irmãos, será capaz de fazer? Deus ele já faz, irmãos, coisas extraordinárias. Agora imagine, irmãos, um povo unido, como igreja. Deus transformaria, irmãos, o nosso país. Você pode ter certeza disso. Eu digo isso firmado na palavra que eu acabei de ler aqui. Voltando para Neemias, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Eu vou encerrar aqui lendo esses versículos, depois eu só vou ler um salmo aqui para a gente finalizar a mensagem. Ele diz assim, versículo 8, Neemias capítulo 1, versículo 8. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedeceres, os meus mandamentos, Mas se voltarem para mim, obedecer os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Eu quero dizer para os irmãos que mediante ao arrependimento, irmãos, há a restauração. Nós falamos aqui, Deus nos chamou a atenção, e eu quero dizer para você nessa noite, que mediante arrependimento há a restauração. Basta fazer aquilo que nós acabamos de dizer. Entrarmos na presença de Deus, nos humilharmos, reconhecermos nosso pecado. Líderes, reconheçam. Há remissão para o arrependimento. Ele diz aqui, Senhor, da mesma forma que o Senhor diz para Moisés, o Senhor diz lá para Moisés, que se nós desobedecêssemos, o Senhor ia nos castigar. Mas o Senhor também disse que quando nós nos voltássemos ao Senhor, o Senhor ia nos ajudar, o Senhor ia nos abençoar. Irmãos, essa é a palavra de Deus para nós. Essa é a palavra de Deus para nós. Mediante, irmãos, ao arrependimento, há a restauração. E eu quero finalizar um texto aqui. Quero finalizar com um texto. Para você que tem orado ao Senhor, para você que tem um relacionamento com Deus, não só diante dessa situação, irmãos, que nós estamos passando de pandemia, dessa enfermidade, mas em situações futuras. Eu quero deixar um texto aqui para você que tem buscado ao Senhor, você que tem orado ao Senhor, você que tem um relacionamento, tem buscado um relacionamento com Deus. Você que é a igreja de Cristo, que faz o seu papel de igreja. Salmo 91. Ele diz assim para nós. Eu vou encerrar com esse salmo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza e o meu Deus, em quem confio. Presta atenção aqui, irmãos, que ele está dizendo aquele que habita onde? No esconderijo do Altíssimo, na sombra do Deus Altíssimo, que descansa em Deus. O que quer dizer isso, pastor? Irmãos, volto a dizer, aquele que está perto de Deus, aquele que tem um relacionamento com Deus, aquele que está debaixo do cuidado de Deus, aquele que está próximo do Senhor, é desse que ele está dizendo. Verso 3. Do caçador e do veneno mortal, ele o cobrirá com as suas penas. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o dia.
Deus, irmãos, tem proteção para você, igreja do Senhor. 1000 poderão cair ao teu lado, simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer abrigo, nenhum mal atingirá. Desgraça alguma chegará à tua casa, porque aos teus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. E a cobra, o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois nome. Presta atenção que Deus está falando de relacionamento, irmãos. Relacionamento. Ele clamará a mim e eu darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, eu encerro essa mensagem. Agradeço a você que doou o seu tempo para ouvir essa palavra. Fique com essa palavra, medita nessa palavra, põe em prática essa palavra. É tempo de orar, de buscar um relacionamento com Deus. Não vai ter desculpa, irmãos, para de Deus, eu não tive tempo, porque esse tempo é você está na sua casa. Amanhã provavelmente você vai estar. Então ore, busca o Senhor. Ensina o teu filho agora a orar, você que não reúna com a tua esposa, você que não tinha tempo, você com o teu esposo, com a tua família. Porque não há desculpa, irmãos. Agora você tem, irmãos, você não se assentava à mesa junto com a tua família e fazia aquela oração, aquela refeição junta, e Deus está te dando uma oportunidade. Deus do Senhor. Fique com essa palavra, e assim eu agradeço por estar aqui. Agradeço aos irmãos por me ouvirem, e que Deus vos abençoe, abençoe o nosso país, a nossa nação. Amém? Voltamos, meus irmãos. Deu outro problema. Nossa internet falhou esses dias que a gente está fazendo as transmissões. Eu vou ver se amanhã eu converso com a empresa fornecedora de internet para ver se melhora. Irmãos, é muito importante, a gente vai dar a palavra amanhã de novo, tá bom? Amanhã de novo eu vou transmitir a palavra para vocês ao vivo, tá? Na quarentena a gente vai ver se faz todo dia, tá bom? Depois a gente vai fazer 4 vezes por semana, a cada 2 dias, tá bom? A gente vamos cantar um louvor, Thales, agora? Eu acho que ainda tô aqui, não, irmão. Beleza. Então é aqui que tá travando. Não, tá já Ok. Vamos cantar um louvor e encerrar com a oração. Foi bom ter vocês aí. Eu não aguento esse tão filho. A Maninha, a Fábio, lá do Iguatu, pediu para mandar um alô pro pessoal do Ceará, meus conterrâneos, vocês que estão me vendo, Fábio, Fábio Leandro, a Fábia, os outros conterrâneos, Igreja Batista Regular de Icó, minha casa. Deus abençoe todos vocês. Débora, Deus abençoe. Glória a Deus. Rayane, Deus abençoe. Ela sempre comenta nossas lives. Rosângela, acho que é Rosângela, a prima Rosângela, lá de Cabo Frio. Deus abençoe, mulher. Está sempre com a gente aí. A Mandu está aqui, ó. Quantos dias a Mandu tem?
não tem 27 dias porque ela nasceu no dia 27. Foi, ela nasceu no dia 27. Eu, por acaso, nasci no dia 27. A Manu é a primeira neta. Só vamos cantar um louvor e vamos terminar nossa transmissão. Amanhã a gente volta às 20 horas, tá bom? E aí, Carlos, o que você preparou? Salvação e a ti me renderei.
obrigado aí vocês que nos acompanharam. Nós vamos orar, fique mais um pouquinho com a gente vai orar. Deus abençoe nossos irmãos lá da igreja de Icó, Campo de Icó. Igreja, como eu disse, Igreja Batista Regular de Icó. Me batizei nesta igreja pelo pastor Francisco Lopes em 15 de novembro de 1985. Glória a Deus. Em 88 eu vim embora para São Paulo e quis ficar na igreja dos meus irmãos, onde meus irmãos estavam. E aí o Raimundo foi dirigir a igreja Afronento Bíblico aqui de imigrantes, então eu acompanhei ele, vim com ele. Depois Raimundo foi embora para Icó e eu fiquei dirigindo essa igreja até hoje. Há 23 anos eu estou aqui neste bairro, trabalhando aqui nesta região do Batistinho, São Bernardo do Campo, especialmente no Imigrantes, que é o bairro, a localidade. Amanhã nós vamos transmitir a palavra de novo, tá bom? Amanhã às 20 horas. Jefferson, vem aqui. Nós vamos só orar e encerrar. Vamos orar nesta hora. Senhor Deus, Senhor Pai, baseados em Tua palavra que nos dá a direção para a intercessão, nós queremos nos tornar intercessores, ó Pai, que nós possamos crescer no entendimento do que é ser um intercessor. A palavra nesta noite, Senhor, falou conosco sobre intercessão. Obrigado pela vida do Teu servo, presbítero Jefferson. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que nos acompanhou nesta noite. Nós oramos, Senhor, entregamos em Tuas mãos esta situação atual que o mundo vive, ó Deus. Oramos especialmente pelo Brasil. Oramos por São Bernardo do Campo. Mais uma vez, Senhor, coloco diante de Ti a vida do nosso prefeito com a sua esposa e seus filhos, Pai. Que o Senhor cuide dele. Não deixe esse mal, ó Deus, perdurar, ó Deus, mas que esse mal vá embora logo da vida do prefeito, sua esposa, seus filhos. Que o Senhor abençoe a sua casa, a casa do prefeito Orlando Morano. Oramos pelo presidente da República, que o Senhor abençoe toda a sua equipe, e que ele possa, Senhor Deus, ter sabedoria para administrar, ó Deus, esse tempo difícil. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, abençoe todos os governantes deste país, abençoe a todo o corpo legislativo, ó Deus, dessa nação, as prefeituras, os vereadores, os deputados, os senadores. Abençoe o poder executivo, ó Deus, os prefeitos e os governadores e o presidente desta nação. Colocamos diante de Ti, ó Deus. Abençoa as igrejas, ó Deus, todas as igrejas que nesta hora estão também, ó Deus, de joelhos diante de Ti para clamar ao Senhor. Abençoa os pastores. Deus, eu creio que esse tempo o Senhor livrará a Tua igreja de falsos obreiros. Sim, meu Deus, é verdade. O presbítero Jefferson estava aqui falando, meu Deus, e esse tempo o Senhor limpará a sua igreja, livrará a sua igreja de falsos obreiros. Não deixe, ó Deus, enganadores continuar enganando a sua igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo, livre a tua igreja de falsos obreiros, ó Deus, de pastores que não querem, ó Deus, amar o seu rebanho, mas que continuam enganando a sua igreja para se dar bem. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor faça este mal que está pelo mundo parar, meu Pai. Deus, faça parar este mal, que este vírus, ó Deus, perca a sua força. Que este vírus, ó Deus, perca, Senhor Deus, a sua ação, em nome de Jesus Cristo, para que fique sabido que o Senhor ouve a oração da igreja e dos teus servos, meu Pai. Abençoa, Deus, a economia do Brasil. Que o Brasil cresça, meu Pai. Sim, ó Deus, que o Brasil volte, ó Deus, ao normal. Volte, meu Pai, em nome de Jesus, que fique constatado que o Senhor baniu este mal de nossa nação e que os trabalhadores voltem a trabalhar, meu Pai, para suprir suas casas, suprir as necessidades básicas das suas casas, Deus. Sara esta nação, sara este país, sara, Deus, esta cidade. Abençoa o meu bairro, ó Deus, o Parque Imigrantes, todos os moradores do Imigrante sejam abençoados. Abençoe, ó Deus, o meu corpo de presbíteros e missionárias e a liderança do Campo Imigrantes. Abençoa o nosso povo, ó Deus. Abençoa, Deus, que haja prosperidade
na casa do teu povo, ó Deus, que o teu povo seja generoso. Sim, ó Deus, que o teu povo cuidem uns dos outros, ó Deus, e cuidem da tua obra. Abençoa toda a liderança, Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, pedimos ainda, Senhor, que abençoe o pastor Onésio, nosso presidente, o teu servo, Deus, que é encarregado desta grande família, o avivamento bíblico, Deus, com mais de 80 mil membros, ó Deus, que o Senhor abençoe sua esposa, abençoe seus filhos, o Bruno, a Sara, abençoe sua neta, abençoe o campo do Presidente Prudente, a região centro-oeste. Deus, eu peço que o Senhor abençoe o pastor Vladimir, nosso superintendente, nosso líder aqui na região Sudeste 2, ó Deus, dessas 200 congregações. Que o Senhor abençoe o teu servo, abençoe os secretários da região Sudeste 2, abençoe a irmã Selma, Deus, a esposa do pastor Vladimir, abençoe o Águila, o pastor Águila, filho do teu servo, abençoe o Águila, seminarista, abençoe o campo de Santo André. Deus querido, nós oramos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos, convidamos vocês para orar conosco no relógio de oração, mais de 120 pessoas inscritas. Estamos orando todos os horários, cada pessoa ora meia hora. A maioria dos horários já tem 2 ou 3 pessoas cobrindo, graças a Deus. Alguns horários, especialmente na parte depois das 9 até a tardinha, esses horários tem apenas uma pessoa. Todos os horários estão preenchidos, mas esses horários da tarde, de manhã, depois das 9 até talvez às 17 horas, não vou lembrar direito, esses horários tem só uma pessoa cobrindo. Era importante que você se inscrevesse nesse relógio. Se você quiser se inscrever, mande mensagem para mim, para a Nayane, para a Natália. Pode comentar aí, se você é de longe, não tem contato direto conosco, comente aí no vídeo que a gente vai fazer a adição do seu nome na lista e depois nós vamos divulgar essa lista na página, tá bom? Deus abençoe vocês que nos acompanharam. Que Deus nos livre logo deste mal. Amém.